Graça e paz, amados. Mais uma vez, estou aqui para dar continuidade ao assunto do vídeo passado. Eu queria falar sobre o calvinismo e o arminianismo. Eu vou falar sobre os 5 pontos do calvinismo agora. Vou falar sobre o primeiro ponto. O primeiro ponto é descrito como depravação total do homem. Que o homem ele está depravado, que o seu espírito está depravado por completo. Depois da queda de Adão, depois que Deus falou para Adão assim, se você pecar, se você comer dessa árvore, certamente morrerás. Então, o que ele está falando aqui? O que essa teoria está falando? Que Adão pecou e pelo fato de ter comido da fruta. E ele comendo da fruta, se cumpriu aquilo que Deus havia falado que ia acontecer. Se comer, certamente morrerás. Então, ele morreu espiritualmente naquele exato momento, segundo os calvinistas. E como nós nascemos de Adão depois da queda, então o homem ele já nasce impossibilitado de escolher a Deus, de ouvir a Deus, de obedecer a Deus. Ele está morto em seus caminhos, a não ser aqueles que foram escolhidos. Então o homem todo ser humano está depravado por total, incapaz de escolher a Deus. Essa é a primeira. Segunda, eleição incondicional. Ou seja, já que todos estão depravados, estão mortos em seus pecados, né? Deus, pela sua soberania, pelo seu poder, desde a eternidade, resolveu escolher alguns para serem salvos. E estes que foram escolhidos, Deus vai trabalhar neles, né? Dentro deles, até que eles acabam resistindo a Deus, irresistindo a Deus. Então, não importa se você faz ou se você deixa de fazer o que for, se Deus te escolheu para ser salvo, você já está escolhido, pronto. Deus vai fazer a obra dentro de você, Deus vai te purificar, Deus vai fazer o que for. Você não tem que se preocupar com nada, né? Porque foi Deus que te escolheu. Você não tem condição nenhuma de escolher a Deus, né? Segundo os calvinistas. Terceiro ponto, expiação limitada. Cristo não morreu por todos os homens. Cristo morreu somente por aqueles que foram predestinados, somente pelos escolhidos e pelos eleitos. Aqueles a quem Deus trabalha lá dentro do coração e Deus age, Deus faz tudo, que o homem nunca pode escolher a Deus. Já era. O homem não tem condição nenhuma de escolher a Deus. Então, a expiação, né, a morte de Cristo, né, ela foi somente pelos eleitos e não pelo mundo inteiro. Quarto ponto, vocação eficaz ou graça irresistível. Deus vai e opera dentro de você com a sua graça e com a sua soberania, a ponto de você não resistir, de você, aceitar. Então, por isso que é a graça de Deus irresistível. Não foi você que escolheu a Deus, afinal de contas foi Deus que te escolheu. Então, Deus te escolhe, Deus faz tudo por você. Afinal de contas, você não é nada, na verdade, segundo os calvinistas. Você é um robozinho programado que Deus ele mexe em você e não importa se você quer ou não quer. Se você não queria, ele te faz querer. Se você quer e você não é predestinado, ele te faz não querer. Entendeu? Não importa isso aí. Segundo os calvinistas é assim. Quinto ponto. Perseverança dos santos. Se você é um escolhido,
você persevera na fé. Você vai perseverar, você vai se santificar. Isso identifica um escolhido. Entendeu? Você vai perseverar porque Deus te escolheu. Não é que você quer, é Deus que faz você perseverar, afinal de contas. Porque você já foi escolhido. E mesmo se você pecar, não se preocupa que Deus vai te tirar de lá do pecado e vai te perdoar e vai te justificar de novo e vai fazer, né? Vai fazer conforme você queira ou não queira, conforme Ele queira, porque afinal de contas foi Ele que te escolheu. Amém? Esse é o conceito dos calvinistas. 5 pontos. Vou recitar aqui. Depravação total do homem, eleição incondicional, expiação limitada, vocação eficaz ou graça irresistível, perseverança dos santos. 5 pontos do calvinistas. Agora eu vou falar dos 5 pontos do arminianismo. 5 pontos do arminianismo. Primeiro ponto, que a vontade do homem é livre, que todo homem pode escolher a Deus mediante a pregação do Evangelho. O homem ele não pode escolher a Deus se o Evangelho não for anunciado para ele, se Deus não decidir anunciar o Evangelho para ele. Mas se o Evangelho for anunciado, o homem pode escolher ou não escolher a Deus, segundo o arminianismo, que o homem ele foi afetado sim, mas não por total, que ele pode escolher a Deus sim, que ele tem livre-arbítrio. O calvinismo diz que o homem não tem livre-arbítrio. Isso para salvação, tá? Esses aspectos aqui é para salvação. Eleição condicional. O arminianismo diz que o homem ele é eleito, mas ele pode se tornar ou não eleito conforme o comportamento dele, conforme ele anda. Ou seja, hoje ele está firme na fé, ele está sendo eleito, né? Mas se amanhã ele tropeçar e começar a praticar toda sorte de maldade, aí o que vai acontecer? Ali ele deixa de ser eleito, ele passa a ser não eleito. Terceiro ponto, que a expiação é universal, que Cristo morreu por todos os homens, que Cristo não morreu somente pelos eleitos, Cristo morreu por todos os homens. Cristo dá a chance para que todo homem seja salvo, para que todo homem adquira a vida eterna. Deus ele abriu o caminho através de Cristo para que todo homem seja salvo. Então, nesse conceito, nesse aspecto, a expiação é universal. É para todo homem de todas as gerações. Quarto ponto, a graça pode ser impedida. Ou seja, você pode resistir à graça de Deus. A graça de Deus, ela pode ser anunciada, ela pode vir na sua direção, mas você pode impedir que essa graça entre em você, que essa graça te alcance a ponto de te salvar e te levar para o Pai. Quarto ponto do arminianismo. Quinto ponto, o homem pode cair da graça. O homem depois de salvo, ele pode estar salvo hoje, mas amanhã ele pode cair no pecado, né? E pode se perder, e assim ele caiu da graça que foi dada a ele, como aconteceu com Judas Iscariote. Judas Iscariote recebeu tudo aquilo que os 11 apóstolos receberam, Judas recebeu também. Mas Judas não creu na palavra.
não creu na ressurreição. Pedro também errou, mas Pedro creu. Pedro acreditou. Tá vendo a diferença? A mesma graça que Cristo usou com Pedro, Cristo usou também com Judas. Então, amados, conclusão. Quando nós olhamos para o calvinismo, nós vemos que existe algumas doutrinas que não dá para aceitar. Por exemplo, que a graça é irresistível. Isso é um absurdo. A graça ela não é irresistível. Que o homem resiste diretamente, constantemente à graça. Que o homem afronta a graça constantemente. Estevão disse: vós sempre resistis ao Espírito Santo. É isso que está escrito no Novo Testamento. Eu não posso fazer essa afirmação absurda. E não que eu esteja defendendo o arminianismo e detonando o calvinismo, porque eu sei que tem muitos irmãos que são uma bênção no calvinismo, que na verdade eles creem em Cristo, eles estão ali porque foi ali que eles nasceram em Cristo, mas na verdade eles não estão defendendo essas correntes. Mas eu sei que tem outros que defendem com unhas e dentes. E quando nós olhamos para tais doutrinas, a gente vê que na verdade essas doutrinas elas geram graves problemas no meio da fé das pessoas. Ninguém sabe aqui, meu amigo, quem é predestinado e quem não é. Nós não sabemos quem é. O que revela isso são as obras de cada um. Não dá para saber quem é e quem não é. Não dá para falar isso aí. Não dá para saber se o meu pai ou a minha avó que morreu e não conheceu a Cristo, que ela não vai ser salva. Não dá para saber disso aí. Não dá para determinar. Né? Porque eu sei que existe uma predestinação, mas essa predestinação acontece segundo a presciência, segundo Pedro. Pedro fala que é segundo a presciência. E existe eleição também. Né? Então, pensando bem, é uma grande tolice quando a gente fica se inclinando para essas doutrinas que são bem, no meu ponto de vista, é uma doutrina bem carnal, bem terrível mesmo. Não tem nada a ver com a graça e com o amor de Cristo. Uma doutrina que acaba colocando medo na pessoa. Não, é porque, na verdade, será que eu fui predestinado? Será que eu fui eleito? Fui eleito, não fui eleito? É um absurdo isso. Então, se você vive endeusando Calvino, os calvinistas, a reforma, isso aí é uma grande perda de tempo. Na verdade, você está quase se tornando um idólatra do que você endeusar aquele que é Deus de verdade, aquele que não erra, que é Cristo. Não perca seu tempo com Calvino, com calvinista e com teologia reformada. Estude a Escritura Sagrada. Estude os apóstolos, os profetas, a lei, que você vai ganhar muito mais do que ficar lendo livros e livros e livros e livros e livros e livros sem fim. Deus abençoe.